Eu assisti Godzilla vs Kong e eu não sei exatamente o que pensar sobre esse filme, mas o que eu posso dizer é que ele pode ter revelado como que vai ser o próximo filme do Monstruverso. Fala pessoal do Nerd Battle, beleza? Aqui quem fala é o Bernardo. Eu estou com óculos escuro e não é para imitar a primeira fase do Felipe Neto. É única e exclusivamente porque eu tô com olheira. Tipo, eu tô com muita olheira, eu não tô com pouca olheira não. Então é só por isso os óculos escuros, tá? No próximo eu tiro. Eu acho que eu tiro. Bom, galera, o que eu tenho a dizer sobre Godzilla vs Kong é que é um filme muito pior do que eu pensava que seria. Eu tinha uma ideia de filme na cabeça e essa ideia não foi correspondida, mas eu acho que grande parte disso foi culpa minha. Eu cheguei com uma expectativa muito alta para um filme que, no fim das contas, é só um filme de monstros gigantes se estapeando ao som de Linkin Park. Sabe, o monstro vai para um lugar, o outro monstro vai para outro lugar, no meio do caminho eles se encontram, se estapeiam e é isso. Um resumo muito porco, mas é basicamente isso. Eu achei que ele teria muito mais profundidade, porque eu esperava isso assim, baseado no primeiro e no segundo filme do Godzilla e no Ilha da Caveira, que tinham minimamente profundidade, enquanto que Godzilla vs Kong não tem. Agora, isso faz o filme ser ruim? Não, não faz. É um filme muito legal, é um filme que, assim, que é diversão garantida, e é um filme que corresponde à expectativa de quem gosta de um bom filme de monstro gigante. Então, quando eu assisti Godzilla vs Kong, eu sentia mais ou menos o que eu senti quando eu assisti, por exemplo, Pacific Rim 1. É um filme que, se você chega para assistir sem nenhuma expectativa, se torna um filme bom porque luta de monstro gigante, luta de robô contra monstro é sempre uma coisa muito boa. E eu, obviamente, como cresci assistindo Voltron, Power Rangers, Gundam Wing, óbvio que eu adorei esse filme nesse ponto. Mas realmente ele não atendeu às minhas expectativas. Foi um filme sem profundidade. Eu achava que dava muito para explorar aquele templo lá onde o Kong chegou para pegar o machado. Eu achava que iam dar mais importância para aquele machado e, no fim das contas, aquele machado foi encontrado aleatoriamente. Ele simplesmente estava lá porque foi usado para matar um monstro. Agora, o que eu posso dizer a respeito do Monstruverso e como que esse filme pode ter dado uma pista de como o Monstruverso pode continuar daqui em diante, caso, obviamente, a Legendary resolva renovar a licença para usar o Godzilla. Porque o Kong eu sei que ela pode porque o Kong caiu em domínio público, mas o Godzilla não. O Godzilla ela só pode continuar produzindo filmes do Godzilla se a Legendary resolver renovar a licença que a Toho deu para ela, e se a Toho quiser, né? Porque a Toho vai querer, sei lá, competir com a Legendary nesse ponto, porque há de se convir que Shin Godzilla foi um puta de um filme foda, um filme bom, mas não deu indícios da construção de um universo compartilhado, enquanto a Legendary sim. Então, assim, a Toho vai querer competir com isso? Eu não sei. Agora, tem uma cena nesse filme que eu acho que ela pode ter sido, de certa forma, ignorada pelo público, porque ninguém está comentando isso. E eu fiquei de cara como que ninguém comentou em vídeo nenhum. Tá certo que os canais grandes, enormes, podem não ter comentado porque não podem, né? Afinal, no Brasil esse filme ainda não estreou e eles podem, talvez, assim, tá evitando soltar spoilers nas análises deles por conta disso, né? Porque as grandes produtoras contratam esses canais para fazer reviews e etc. Mas como ninguém tá me contratando, né? Azar, eu vou falar que eu vou soltar spoiler sim, beleza? Então, a partir de agora, o vídeo tem sim spoiler do filme. Se você não quer tomar spoiler, pode pausar o vídeo aqui e voltar depois que você assistir o filme. Mas já que você vai pausar aqui,
manda o like, dá uma ajudada aí no canal, beleza? Dá aquele joinha que fortalece, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e vem fazer parte dessa galera e vamos tentar fazer o canal chegar a 30 mil inscritos, que é a nossa meta para esse ano, beleza? Bom, como eu disse, o filme deu indícios de como que pode ser o próximo filme do Monstruverso se esse filme vier a ser produzido. Tem uma cena desse filme que aquele trio lá, o trio Godzilla, tá se infiltrando na base da Apex Cybernetics, e aí um deles ouve lá as pessoas se aproximando e eles resolvem se esconder. Então eles se escondem dentro de um bondinho, dentro basicamente de um trenzinho que leva coisas de uma filial da Apex para a base. Só que quando eles entram desse bondinho, a Madison percebe que lá dentro tem 2 ovos de Skullcrawlers, que são aqueles lagartos que o Kong matava na Ilha da Caveira. Vocês lembram disso? Aí ela começa a se perguntar, mas por que tem Skullcrawlers aqui? Por que tem ovos de Skullcrawlers? E quando eles chegam na base da Apex Cybernetics, eles entram no laboratório aonde o Mechagodzilla é testado. E aí eles descobrem que as cobaias dos testes do Mechagodzilla são exatamente os Skullcrawlers. Agora pensa comigo, aquele Skullcrawler que o Mechagodzilla deu o Fatality lá, e que por sinal, meu Deus, que cena deliciosa de se ver, aquele Skullcrawler obviamente não nasceu de um daqueles ovos, porque ele era muito grande, ele era maior do que aquele Skullcrawler que o Kong matou lá na Ilha da Caveira. Vocês devem lembrar disso. Ele era muito grande. Então ele já era um Skullcrawler que estava pelo menos assim, lá há bastante tempo, para ser testado, para testar os limites do poder do Mechagodzilla, porque afinal de contas o Mechagodzilla estava sendo construído para eliminar o Godzilla e substituir ele. Agora, o Skullcrawler, ele chegou ali como? Da mesma forma que os ovos que estavam naquele bondinho, naquele trenzinho. Então, esses ovos vêm de algum lugar. Tem algum tipo de granja de Skullcrawler ali, com certeza. A Apex deve ter uma fazenda de criação de Skullcrawlers, porque só assim eles conseguiriam trazer ovos de Skullcrawlers para dentro daquela base. E outra, se eles são cobaias, provavelmente tem uma boa reserva de ovos de Skullcrawlers. Mas aí o que acontece no filme? Quando eles injetam dentro do Mechagodzilla aquela fonte de energia que eles encontraram na Terra Oca, o Mechagodzilla ganha consciência e quebra a porra toda, destrói a base. A Apex Cybernetics foi completamente destruída e provavelmente, né, como o próprio presidente dela morre no filme, e o piloto do Mechagodzilla também, a Apex provavelmente deixou de existir ou futuramente pode acabar se convertendo em alguma coisa, como por exemplo o que criou os Jaegers lá do Pacific Rim, né, que pode ser que esses universos sejam compartilhados, mas eu particularmente já não creio mais nisso e em outro vídeo eu falo sobre isso. De qualquer forma, a Apex foi completamente destruída, mas e aí? O que vai acontecer com aquela granja de Skullcrawlers? Pelo menos aqueles 2 ovos lá, a gente pode dizer que eles podem ter sido destruídos quando o Mechagodzilla enlouqueceu, né, pela influência do King Ghidorah, que estava no crânio ainda. Aqueles 2 ovos provavelmente também foram destruídos. Mas e os outros? Porque de onde veio aqueles 2, deve ter mais. E se não tem mais ninguém para cuidar daqueles ovos, esses ovos podem eclodir. E isso inclusive me lembrou o final daquele filme do Godzilla de 98. Porque o shopping foi usado como ninho do Godzilla, e aí no final um desses ovos eclode. Vocês devem lembrar disso, do filme de 98. Quer dizer, não sei se vocês são tão velhos quanto eu, né? Mas tudo bem. Tem um lugar que possui ovos de Skullcrawlers. Então pensa o seguinte, aconteceu lá a luta do Godzilla vs Kong, a Apex foi julgada e condenada e deixou de funcionar, o Godzilla foi pro mar, o Kong foi pra Terra Oca e etc. Então a Terra agora, de certa forma, ou ela está em paz, e de certa forma ela também está desprotegida. Mas e se esses ovos de Skullcrawlers eclodem?
Vocês lembram que o Hank Marlowe, lá do filme Kong Ilha da Caveira, vivia dizendo que o Kong era a única coisa que impedia que os Skullcrawlers invadissem a superfície? Então, ele claramente reconhece o perigo que seria uma invasão em massa de Skullcrawlers, mas agora isso está prestes a acontecer. Então, o próximo filme do Monstruverso pode ser sim focado mais nos humanos, tentando sobreviver a uma invasão em massa de Skullcrawlers. Igual uma invasão Zerg do StarCraft, sabe? Pelo amor de Deus. Será que sou só eu que jogo StarCraft nesse planeta? Todo mundo só joga League of Legends. Então, assim, o próximo filme realmente pode ser isso. Pode ser uma coisa mais focada em humanos, tentando lidar com um tipo de apocalipse provocado por Skullcrawlers, e aí, sei lá, com tudo destruído, com a Apex destruída, Godzilla no fundo do mar, Kong na Terra Oca, a humanidade tendo que lidar com isso sozinha, e de repente eles fazem, a Monarca pode fazer um tipo de força-tarefa que vai se infiltrar nos laboratórios da Apex, que está assim, completamente destruído, para tentar arrumar um jeito de invocar o Godzilla, talvez usando um projeto parecido com o Orca, que mostraram lá no filme Godzilla Rei dos Monstros. Alguma forma de trazer, de acordar alguns desses titãs para resolver essa treta, porque lembra que os Skullcrawlers são muitos, agem como pragas, mas eles não são tão grandes, então talvez só um titã desse já dê conta de expulsar os Skullcrawlers da superfície, ou matar todos eles. Mas, mesmo que esse filme tenha a presença de um titã, bora lembrar também que não precisa necessariamente ser o Godzilla. Dá para continuar o Monstruverso sem o Godzilla, embora isso seria o equivalente a, sei lá, continuar a Disney sem o Mickey. Seria estranho, mas o que eu tô querendo dizer é que dá para fazer, porque alguns desses titãs não foram adaptações da Toho. Por exemplo, o Behemoth, ele é exclusivo do Monstruverso da Legendary, aquele mamutão lá que parece uma preguiça, que inclusive é brasileiro. É nóis, Behemoth, show. Então, pode ser sim um filme focado numa invasão de Skullcrawlers, que eclodiram da base da Apex depois que ela foi destruída, e aí a resposta é acordar um desses titãs para poder expulsar ou matar os Skullcrawlers. Isso é o que eu penso, e eu acho que sim, essa cena não deve ter sido à toa. Por mais que, né, o filme mostrou que muita coisa que supostamente deveria ter profundidade não teve e foi à toa. Mas, cara, eu tô com um sexto sentido gritando aqui dentro de mim, dizendo que essa cena pode ter sim indicado como que pode ser o próximo filme do Monstruverso. Mas se você não concorda comigo, se você acha que não, que o Monstruverso acabou ali, que o Monstruverso não funciona sem Godzilla e sem King Kong, não tem problema. Comenta aí embaixo que a gente vai conversando, a gente vai batendo um papo sobre isso. E vocês? Vocês gostariam que o Monstruverso continuasse? Eu gostaria. Eu sou muito fã de Godzilla e eu posso dizer que Godzilla foi muito importante para mim nos últimos meses. Em um outro momento eu conto essa história para vocês. Mas compartilhe o vídeo aí para ajudar a galera, e se você não é inscrito no canal, se inscreve. Beleza? Um abraço para vocês, até mais.